Pessoal, no centro, nos meios, mesma coisa, né? Então, olha, às vezes pode ser que caia duas camadas, já com o mesmo caso de trocar meios. Desculpa. Por exemplo, nesse caso aqui caiu tudo diferente. Uma das camadas, os meios já estão todos certos, né? A primeira camada lá de cima. Na outra camada, olha, as duas estão com o verde certinho aqui, as duas de baixo, né? Então na outra camada, se você for ver aqui, olha, o vermelho tem que vir pra cá, o laranja pra cá e o azul pra cá, tá? Então na primeira camadinha lá embaixo, você tem que fazer o U no sentido anti-horário. Na segunda aqui do meio, o laranja tem que vir pra cá, o vermelho pra cá, o azul pra cá. É o U no sentido horário. Então eu tenho três casos. Eu tenho uma camada toda certa, uma com o U no sentido horário, outra com o U no sentido anti-horário, tá? Nessa parte dos meios, pessoal, geralmente cai tudo diferente mesmo, né? Porque tem 5 casos, né? Podia estar tudo certo, aqueles opostos, os alternados e um U para um lado e um U para o outro. Tem 5 possibilidades aí, né, pessoal? Então acontece muito de estar tudo diferente, tá? E aí o que você vai fazer? Tranquilo isso aqui, pessoal. Olha, vou pegar duas, tá? Eu vou pegar a de cima que está certa com a do meio, que eu tenho que fazer o U no sentido horário, tá? E aí você tem que lembrar como é que você fazia isso. Vou esquecer dessa daqui de baixo, pessoal. Não vou nem olhar para ela, tá? Só vou prestar atenção nas duas de cima. Então, uma tá certa e a outra é o U no sentido horário. Quando acontecia isso, o que eu fazia? Eu deixava o lado certo para a esquerda, certo? E fazia o U no sentido anti-horário, né? Não, fazendo no sentido horário mesmo. Isso. Então vamos lá. Deixa ele pro lado e vamos fazer no sentido horário. Certo? O que aconteceu? Agora a camada do meio acertou aqui, ó, o azul. Pessoal, não tô nem olhando para de baixo, tá? A camada do meio tá com o azul aqui e a camada de cima tá com o laranja, certo? Se você olhar para cima, a do meio, ó, o verde tem que vir para cá, no sentido anti-horário. E se olhar na camada do meio, a do meio aqui, o laranja, tem que vir para cá no sentido anti-horário também. As duas tem que ir no sentido anti-horário. Então eu só ponho as duas com o certo para frente, né? E faço no sentido anti-horário. Beleza? E olha que beleza, pessoal. Acertei as duas de cima. Tá bom? Beleza. Então já foi uma parte. Agora que eu acertei as duas de cima, eu considero as duas como se fosse uma só. Virou um 3x3x5 isso aqui, né, pessoal? Como é que eu faço agora? 3x3x5 aqui. Olha, eu tenho uma camada certa, que são essas duas. E a outra camada tem um lado certo. E eu tenho que girar no sentido anti-horário. Certo? Quando eu tinha uma certa e uma no sentido anti-horário, o que eu fazia? A que estava certa, que é essa daqui, eu deixava do lado direito, certo? E girava no sentido anti-horário mesmo. Beleza? Fazia isso, o que acontecia? Ela ficava aqui com um lado certo e a de cima ficava também com o lado certo. E agora todas elas eu tenho que girar no sentido que? Horário, ó. Veja, a de cima o verde tem que vir pra cá, a do meio o verde tem que vir pra cá. Nos meios, mesma coisa, né? Então, olha, às vezes pode ser que caia duas camadas, já com o mesmo caso de trocar meios. Desculpa. Por exemplo, nesse caso aqui caiu tudo diferente. Uma das camadas, os meios já estão todos certos, né? A primeira camada lá de cima. Na outra camada, olha, as duas estão com o verde certinho aqui, as duas de baixo, né? Então na outra camada, se você for ver aqui, olha, o vermelho tem que vir pra cá, o laranja pra cá e o azul pra cá, tá? Então na primeira camadinha lá embaixo, você tem que fazer o U no sentido anti-horário. Na segunda aqui do meio, o laranja tem que vir pra cá, o vermelho pra cá, o azul pra cá. É o U no sentido horário. Então eu tenho três casos. Eu tenho uma camada toda certa, uma com o U no sentido horário, outra com o U no sentido anti-horário, tá? Nessa parte dos meios, pessoal, geralmente cai tudo diferente mesmo, né? Porque tem 5 casos, né? Podia estar tudo certo, aqueles opostos, os alternados e um U para um lado e um U para o outro. Tem 5 possibilidades aí, né, pessoal? Então acontece muito de estar tudo diferente, tá? E aí o que você vai fazer? Tranquilo isso aqui, pessoal. Olha, vou pegar duas, tá? Eu vou pegar a de cima que está certa com a do meio, que eu tenho que fazer o U no sentido horário. Tá? E aí você tem que lembrar como é que você fazia isso. Vou esquecer dessa daqui de baixo, pessoal. Não vou nem olhar para ela,
tá? Só vou prestar atenção nas duas de cima. Então, uma tá certa e a outra é U no sentido horário. Quando acontecia isso, o que eu fazia? Eu deixava o lado certo para a esquerda, certo? E fazia o U no sentido anti-horário, né? Não, fazendo no sentido horário mesmo. Isso. Então vamos lá. Deixa ele pro lado e vamos fazer no sentido horário. Certo? O que aconteceu? Agora a camada do meio acertou aqui, ó, o azul. Pessoal, não tô nem olhando para de baixo, hein, tá? A camada do meio tá com o azul aqui e a camada de cima tá com o laranja, certo? Se você olhar para cima, a do meio, ó, o verde tem que vir para cá, no sentido anti-horário. E se olhar na camada do meio, a do meio aqui, o laranja, tem que vir para cá no sentido anti-horário também. As duas tem que ir no sentido anti-horário. Então eu só ponho as duas com o certo para frente, né? E faço no sentido anti-horário. Beleza? E olha que beleza, pessoal. Acertei as duas de cima. Tá bom? Beleza. Então já foi uma parte. Agora que eu acertei as duas de cima, eu considero as duas como se fosse uma só. Virou um 3x3x5 isso aqui, né, pessoal? Como é que eu faço agora? 3x3x5 aqui. Olha, eu tenho uma camada certa, que são essas duas. E a outra camada tem um lado certo. E eu tenho que girar no sentido anti-horário. Certo? Quando eu tinha uma certa e uma no sentido anti-horário, o que eu fazia? Aqui estava certa, que é essa daqui, eu deixava do lado direito, certo? E girava no sentido anti-horário mesmo. Beleza? Fazia isso, o que acontecia? Pessoal, no centro, nos meios, mesma coisa, né? Então, olha, às vezes pode ser que caia duas camadas, já com o mesmo caso de trocar meios. Desculpa. Por exemplo, nesse caso aqui caiu tudo diferente. Uma das camadas, os meios já estão todos certos, né? A primeira camada lá de cima. Na outra camada, olha, as duas estão com o verde certinho aqui, as duas de baixo, né? Então na outra camada, se você for ver aqui, olha, o vermelho tem que vir pra cá, o laranja pra cá e o azul pra cá, tá? Então na primeira camadinha lá embaixo, você tem que fazer o U no sentido anti-horário. Na segunda aqui do meio, o laranja tem que vir pra cá, o vermelho pra cá, o azul pra cá. É o U no sentido horário. Então eu tenho três casos. Eu tenho uma camada toda certa, uma com o U no sentido horário, outra com o U no sentido anti-horário, tá? Nessa parte dos meios, pessoal, geralmente cai tudo diferente mesmo, né? Porque tem 5 casos, né? Podia estar tudo certo, aqueles opostos, os alternados e um U para um lado e um U para o outro. Tem 5 possibilidades aí, né, pessoal? Então acontece muito de estar tudo diferente, tá? E aí o que você vai fazer? Tranquilo isso aqui, pessoal. Olha, vou pegar duas, tá? Eu vou pegar a de cima que tá certa com a do meio, que eu tenho que fazer o U no sentido horário, tá? E aí você tem que lembrar como é que você fazia isso. Vou esquecer dessa daqui de baixo, pessoal. Não vou nem olhar para ela, tá? Só vou prestar atenção nas duas de cima. Então, uma tá certa e a outra é o U no sentido horário. Quando acontecia isso, o que eu fazia? Eu deixava o lado certo para a esquerda, certo? E fazia o U no sentido anti-horário, né? Não, fazendo no sentido horário mesmo. Isso. Então vamos lá. Deixa ele pro lado e vamos fazer no sentido horário. Certo? O que aconteceu? Agora a camada do meio acertou aqui, ó, o azul. Pessoal, não tô nem olhando para de baixo, hein, tá? A camada do meio tá com o azul aqui e a camada de cima tá com o laranja, certo? Se você olhar para cima, a do meio, ó, o verde tem que vir para cá, no sentido anti-horário. E se olhar na camada do meio, a do meio aqui, o laranja, tem que vir para cá no sentido anti-horário também. As duas tem que ir no sentido anti-horário. Então eu só ponho as duas com o certo para frente, né? E faço no sentido anti-horário. Beleza? E olha que beleza, pessoal. Acertei as duas de cima. Tá bom? Beleza. Então já foi uma parte. Agora que eu acertei as duas de cima, eu considero as duas como se fosse uma só. Virou um 3x3x5 isso aqui, né, pessoal? Como é que eu faço agora? 3x3x5 aqui. Olha, eu tenho uma camada certa, que são essas duas. E a outra camada tem um lado certo. E eu tenho que girar no sentido anti-horário. Certo?
Quando eu tinha uma certa e uma no sentido anti-horário, o que eu fazia? Aqui estava certa, que é essa daqui, eu deixava do lado direito, certo? E girava no sentido anti-horário mesmo. Beleza? Fazia isso, o que acontecia? Ela ficava aqui com um lado certo e a de cima ficava também com o lado certo. E agora todas elas eu tenho que girar no sentido que? Horário, ó. Veja, a de cima o verde tem que vir pra cá, a do meio o verde tem que vir pra cá e aquela primeira lá o vermelho tem que vir pra cá, ó, pra juntar com os dois vermelhos dos cantos, certo? Então deixo tudo certinho com os certos aqui na frente e giro no sentido horário agora. Tá? Pessoal, acabou. Sem segredo, tá? Então, se você aprendeu 3x3x5 agora, pessoal, é só aplicar as mesmas coisas aqui. Tá bom? Então, eu não vou fazer tudo aqui do 3x3x7 de novo, que eu já fiz pro 3x3x5, tá? Então, você pode ver lá primeiros vídeos do 3x3x5, se você quiser, né? E depois aplicar tudo aqui. Beleza, pessoal? Boa sorte aí!